Acho que quem disse a frase, "o caos sempre vence", estava certo. A fome por uma renda extra para cobrir algumas dívidas me levou a pegar um emprego de meio período em um McDonald's, a apenas alguns quarteirões de casa. Durante o dia, eu trabalhava como editor em uma editora e saía a tempo de ir para o meu turno da noite no fast food. Nenhum dos dois lugares tinha objeção quanto a eu trabalhar nos dois empregos, então, desde que eu estivesse disposto a trabalhar sem reclamar, eles estavam dispostos a me contratar. Convenci o gerente do McDonald's a me colocar no turno da noite de forma permanente, e não foi nenhum problema para ele. Felizmente, minha rotina era sempre a mesma. Acordava todas as manhãs, preparava o café, me arrumava para o dia e chegava na editora às 8 horas. E, assim que o relógio marcava 17 horas, eu corria e ia para o fast food. Após o fechamento, às 22 horas, eu caminhava pelos poucos quarteirões que me separavam do condomínio onde morava. O triste, no entanto, era o quanto eu ficava cansado todas as noites depois de cada turno. Claro, não era fácil para alguém passar mais de 12 horas fora de casa todos os dias, mas se as coisas fossem bem, eu esperava conseguir dinheiro suficiente para cobrir minha dívida em 2 anos e depois dar um tempo. Mas aquela motivação não compensava o estresse que me dominava de vez em quando. Lembro que eu adorava ir ao McDonald's e a lugares de fast food em geral, mas depois de trabalhar todas as noites, vendo pedidos de hambúrgueres e batatas fritas indo e vindo, esse gosto foi perdido para mim. Mas, enfim, isso aconteceu numa noite depois do fechamento, quando eu estava indo para casa. Quando estava a 2 quarteirões de chegar no meu bairro, ouvi passos atrás de mim. Eram silenciosos e sutis, quase como se a pessoa não quisesse que eu percebesse. Não olhei para trás por um tempo, mas quando a mistura perfeita de passos silenciosos e a escuridão apareceu numa viela, comecei a me sentir assustado. Decidi então virar para ver quem estava atrás de mim. Quando o fiz, a pessoa, que estava a uns 5 ou 6 metros de distância, começou a correr, cruzou a calçada e virou a esquina. Nesse ponto, sem pensar, comecei a correr atrás dele, tentando alcançá-lo e ver quem era. Cheguei na ponta do quarteirão, mas não consegui chegar perto o suficiente, então virei e decidi seguir outro caminho para casa. No entanto, de vez em quando, virava nervosamente para me certificar de que ninguém estava me seguindo. Eu realmente odiava o medo que aquele pequeno encontro plantou em mim naquela noite. Quando cheguei em casa, verifiquei as fechaduras e fechei todas as janelas, até as do meu quarto, que ficava no andar de cima da casa. Me enrolei na cama, com medo, orando para que o que aconteceu mais cedo fosse nada mais do que uma brincadeira de mau gosto de algum amigo. Mas a verdade é que, lá no fundo, uma parte de mim tinha certeza de que não era isso. O sono abafado deve ter apagado a memória do susto da noite anterior, porque quando acordei na manhã seguinte, eu tinha completamente esquecido da perseguição e do misterioso stalker. Então, segui minha rotina habitual e me preparei para o trabalho às 8 horas. Estava distraído trabalhando na minha mesa da editora, alguns minutos depois das 17 horas, quando olhei para o relógio na parede e percebi que estava atrasado para o meu próximo turno. Imediatamente, parei o que estava fazendo para o dia seguinte, desliguei o computador, peguei minhas coisas e corri para o restaurante. Cheguei um pouco atrasado no McDonald's para o meu turno da noite naquele dia, e quando passei pela porta, o gerente me olhou com uma sobrancelha levantada. Fiz um gesto de desculpas e comecei meu trabalho imediatamente. Não esperava nada estranho naquela noite. Até aquele momento, tudo estava indo como de costume, como qualquer outro dia de trabalho. Os clientes iam e vinham, mas por volta das 20 horas, quase 3 horas depois de chegar, percebi que uma cadeira ainda estava ocupada pela mesma pessoa de várias horas atrás. Na verdade, eu tinha quase certeza de que já tinha visto aquele homem sentado ali quando cheguei. Chamei a atenção de um dos meus colegas, e ele concordou que o homem estava lá até antes de eu chegar. Isso despertou minha curiosidade, não porque ele parecia perdido e estranho, mas porque, toda vez que eu virava para olhar para o homem, ele desviava o olhar, como se estivesse me observando o tempo todo. Nesse momento, me lembrei de uma tática que vi em um vídeo no YouTube. Era uma espécie de truque psicológico que consistia em bocejar e esperar para ver se a outra pessoa também bocejava. Se bocejasse,
Era porque ela estava te observando. Isso acontece porque o bocejo é contagioso, uma daquelas curiosidades do cérebro humano. O fato é que eu fiz isso e funcionou. Fingi que estava bocejando. Quando virei para olhar para o homem, embora ele tenha virado a cabeça rapidamente, percebi que ele também bocejou. Então, percebi que minhas suspeitas estavam certas. Aquele cara estava me observando há um tempo ou talvez desde que cheguei. Decidi fazer algo a respeito da situação estranha e avisar meu gerente. Mas como já estávamos perto da hora de fechar, ele preguiçosamente concluiu que o homem sairia depois que o restaurante fechasse e que não seria problema. Para ser sincero, parecia que ele não queria se incomodar com nada que estivesse fazendo naquela noite, então eu deixei para lá. Fiel ao que meu gerente disse, quando a hora de fechar chegou, o homem saiu sem ser convidado, embora não tenha pedido nada também. Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta para mim, mas nem parei para pensar nisso. Fechei o restaurante, certifiquei-me de que tudo estava em ordem e comecei minha jornada para casa. Sendo honesto, eu não teria me lembrado do que aconteceu na noite anterior se não tivesse acontecido de novo. Não estava longe de casa quando ouvi os mesmos passos atrás de mim, lentos e sutis, como se a pessoa quisesse e ao mesmo tempo não quisesse ser notada. Virei mais rapidamente do que na noite anterior e não esperei o cara correr, mas corri na direção dele, na escuridão. Mas então, uma pessoa apareceu no meu caminho e isso deu ao cara a vantagem, que correu à minha frente. No fim das contas, eu não consegui alcançá-lo naquela noite também. Eu realmente odiava como a fadiga me tinha reduzido à versão mais fraca de mim mesmo. Se fosse qualquer outro dia, ou um dia em que eu não tivesse trabalhado o dia todo, eu teria pegado o cara. Mas pelo menos fiquei feliz por ter percebido algo. A pessoa não era jovem e sempre corria em zigue-zague. No dia seguinte, quando cheguei no McDonald's, fiquei surpreso ao ver o homem que havia ficado ali o dia anterior no mesmo lugar. Talvez, se ele não tivesse incomodado os clientes com seus olhos desajustados e baba escorrendo, eu o teria deixado. Mas naquele dia, houve tantas reclamações sobre ele que ele teve que ser convidado a sair do lugar, mas teimosamente se recusou. Então, fui forçado a avisar meus colegas sobre o homem que se recusava a sair. Meus colegas tentaram persuadi-lo, mas ele continuou com seu comportamento obtuso. Vi a frustração nos olhos de todos, então decidi ajudar na situação. Eu já tinha sido voluntário em um campo de refugiados, então tinha algum conhecimento sobre lidar com gente estranha. Finalmente, me aproximei da mesa e conversei com o homem, e assim que o fiz, ele razoavelmente concordou em sair com uma condição. Por favor, me acompanhe até a saída. Ele disse. Eu acenei com a cabeça e o segui enquanto ele caminhava para fora do prédio. Um terrível erro da minha parte. Eu não deveria ter abaixado a guarda, mas como eu iria saber que ele estava com uma faca? Mal tínhamos pisado para fora, ele de repente puxou a mão do casaco. Antes que eu pudesse reagir, cravou a arma afiada no meu estômago 2 vezes, sem piedade. Sentindo a dor da facada, gritei e depois caí no chão. Meus colegas se aproximaram enquanto eu via o homem fugir pela visão periférica, correndo em zigue-zague. Eu deveria ter sabido ou pelo menos suspeitado que ele era o Stalker. Não sei como fui tão descuidado a ponto de não ter pensado nisso. Talvez o estado de exaustão física e mental em que eu estava devido ao meu trabalho duplo tenha tido algo a ver com o fato de minha mente não estar afiada o suficiente para perceber a semelhança entre aquele homem e o que me seguia à noite no caminho para casa. O sangue jorrava do meu estômago como uma torneira aberta e eu desejava com todas as minhas forças que não fosse tão grave quanto parecia e que não estivesse morrendo. Mas meus olhos começaram a se fechar, e mesmo tentando me agarrar à consciência, meu corpo finalmente cedeu, e meus sentidos se apagaram. Felizmente, abri os olhos algumas horas depois. O detetive, que estava de guarda ao meu lado, disse que minha cirurgia tinha sido um sucesso e que eu logo seria liberado do hospital. Eu estava com uma dor extrema naquele momento, mas pelo menos estava grato por não ter morrido ou, pior, ficado vivo e deficiente. Perguntei sobre o homem que me atacou, e o detetive me assegurou que ele havia sido capturado e preso. O detetive também disse que o homem havia confessado ter me esfaqueado, mas não disse o motivo nem inventou qualquer desculpa para justificar o que fez. Em vez disso,
Afirmou de forma fria e direta que só queria testar a faca nova que tinha comprado e sentiu que eu era a vítima perfeita para isso. Ao ouvir isso, senti uma mistura estranha de raiva e medo, algo que nunca havia experimentado antes. Eu contei à polícia sobre o stalking, e as evidências mostraram que o homem era o mesmo. O policial registrou meu depoimento e me garantiu que ele pagaria pelo que fez. Agradeci pelos esforços dele e realmente esperei que isso fosse verdade. 2 semanas depois, fui liberado do hospital. Eu ainda não havia desistido do meu trabalho no McDonald's, embora agora trabalhasse com medo constante. De fato, continuei lá e na mesma escala por mais de 1 ano depois do incidente. Meu marido Nestor e eu estávamos passando a noite de sábado em casa juntos. Era apenas uma noite normal, eu pensei. Havíamos tido uma semana difícil de trabalho e naquele dia queríamos apenas descansar e passar algum tempo juntos. Só assistimos Netflix e comemos as sobras que estavam na geladeira da semana. Então estávamos sentados e conversando sobre algo que não lembro, na nossa sala de estar, quando, no meio da nossa conversa, o celular de Nestor tocou. Ele atendeu, falou com a pessoa do outro lado da linha por um tempo e depois ficou em silêncio. Depois disso, ele disse uma palavra, ok. Sem nem olhar para mim, colocou os sapatos e saiu correndo de casa. Fiquei um pouco confusa, mas pensei que ele voltaria em alguns minutos e me explicaria o que estava acontecendo. Mas ele nunca voltou. Fiquei na sala de estar por uns 30 minutos, antes de tentar ligar para ele, mas ele não atendeu. Depois de 1 hora, comecei a ficar extremamente confusa e com medo. Em todos os nossos anos de casamento, Nestor nunca tinha feito algo assim antes. Finalmente, liguei para o 911 e expliquei o que estava acontecendo. A atendente ouviu minha história e me disse que não poderia fazer nada. Ela me orientou a esperar em casa até que ele voltasse, se ele não voltasse até de manhã, para ligar novamente. Nesse momento, entrei em pânico, mas tentei me acalmar. Eu só precisava de uma explicação simples sobre o motivo do meu marido sair sem avisar e ficar tanto tempo fora. Ainda estava preocupada, mas tentei manter a calma e pensar positivo para não desmoronar. Fui até a cozinha, fiz um chá de camomila. Depois de beber, fui dormir. Mas, como você pode imaginar, não consegui dormir nada. No meio da noite, meu telefone tocou. Peguei rapidamente e vi que era o Nestor. Instantaneamente, senti um alívio e atendi rápido, mas a voz do outro lado não era a do Nestor. Era a voz de outro homem, mas soava artificial, como se estivesse usando algum tipo de modificador de voz. Você quer ver seu marido de novo? Perguntou o homem. Quem é você? Perguntei, começando a entrar em pânico. O homem não respondeu, mas me deu algumas instruções. Ele disse que o Nestor estava na mata atrás de casa e que estava seguro, mas precisava que eu fosse procurá-lo. Ele me disse exatamente onde deveria e tentei perguntar mais uma vez quem ele era, mas o homem apenas disse: seja rápida, você tem 20 minutos e não envolva a polícia, ou o Nestor vai se arrepender. E então desligou. Eu saí correndo de casa e segui as instruções do homem à risca, atravessando as árvores escuras e retorcidas. Eu não estava pensando claramente e nem levei meu telefone comigo. Sou péssima em agir sob pressão e nunca me senti tão pressionada quanto naquela noite. Corri pela escuridão, procurando freneticamente para ver se alguém estava se escondendo atrás das árvores, mas tudo estava extremamente silencioso. Finalmente, vi uma clareira à frente e pensei que era lá que eu encontraria o Nestor e que o pesadelo finalmente acabaria. Mas, na realidade, foi ali que ele começou. Quando eu estava prestes a entrar na clareira, meu pé afundou no chão. Pisei em uma lona coberta de grama morta. Aí me agachei e percebi que alguém havia cavado um buraco bem fundo no chão e coberto com a lona. Era obviamente uma armadilha, e quem quer que tivesse me trazido até ali queria que eu caísse nela. Mas, por algum motivo, a armadilha falhou. Dei um passo para trás, cuidando para não me aproximar demais do buraco, e me escondi atrás de uma árvore. Foi nesse momento que percebi que não estava com o meu telefone e xinguei por isso. Olhei ao redor, mas tudo estava silencioso e parado. Por um longo momento, não soube o que fazer. Foi então que vi uma pedra grande ao meu lado. Peguei-a e a joguei em direção à armadilha.
Ela caiu bem no centro da lona e afundou no buraco com um estrondo. Nesse momento, gritei bem alto, como se estivesse com muita dor, e esperei para ver o que aconteceria. Alguns minutos depois, vi alguém sair da escuridão, mas para minha surpresa, era o Nestor. Naquele momento, meu coração caiu no chão. Isso significava que quem estava por trás de tudo isso era ele. O Nestor mesmo. Ele devia ter sido quem cavou o buraco e armou aquela armadilha para mim. Ele deve ter sido quem planejou tudo. Mas por quê? Não fazia sentido. Nestor estava de pé na beira do buraco e olhava para baixo, procurando por mim no fundo do buraco. Obviamente, ele não viu nada. Foi então que pulei de trás da árvore e o empurrei pelas costas. Ele deu um susto e caiu direto no buraco. Ouvi um estalo horrível quando ele caiu. Eu tinha certeza de que algo se quebrou. Então fui até a borda e olhei para baixo. "O que você está tentando fazer?" perguntei, me sentindo terrivelmente traída. Então Nestor começou a chorar. Fomos casados por 6 anos. Eu nunca tinha visto ele chorar antes. Foi horrível. Ele nem sequer enxugou o rosto, apenas deixou as lágrimas caírem como uma cachoeira. Nestor disse que não foi ideia dele, que alguém estava forçando ele a fazer aquilo e que, se eu não liberasse, ele morreria. Mas eu estava tão brava e confusa que não acreditei em nada do que ele disse. Exigi que ele me contasse tudo, mas ele só chorava mais e pedia para eu deixá-lo sair. Ele disse que me explicaria tudo assim que estivéssemos seguros dentro de casa. Mas eu simplesmente não consegui fazer isso, porque perdi toda a minha confiança nele e temia que ele pudesse me machucar. Então, em vez de fazer o que ele pediu, corri de volta para casa, deixando-o sozinho no fundo do buraco. Quando cheguei em casa, peguei meu celular e liguei para a polícia. Um policial chegou rapidamente e foi até a mata onde Nestor estava, mas quando chegaram lá, o buraco estava vazio. Nestor tinha desaparecido. Já se passaram 3 meses e ainda não sei o que aconteceu com meu marido. A polícia passou semanas procurando pela floresta, mas além da lona, não conseguiram encontrar nenhum vestígio do Nestor. Na mesma noite em que voltei para casa, entrei no computador dele para ver se encontrava alguma explicação. Olhei os e-mails recentes dele, mas não encontrei nada. Então, cheguei na conta bancária privada dele e vi que alguém havia transferido milhares de dólares para a conta dele no dia anterior ao seu desaparecimento. Isso só gerou mais perguntas. Quem tinha pago ele? E por quê? Isso seria algum tipo de pagamento por me entregar? Afinal, quem deveria estar no buraco era eu. Quero acreditar que o Nestor ainda está lá fora, escondido, esperando ser seguro para voltar. Mas, no fundo, eu sei que ele se foi para sempre. Algumas semanas depois do desaparecimento dele, comecei a procurar na internet por casos semelhantes e a perguntar em fóruns sobre possíveis causas, mas as hipóteses não eram nada animadoras. Na verdade, cada uma delas era mais assustadora que a outra. Uma delas sugeria que meu marido provavelmente estava envolvido com algum grupo de tráfico de pessoas ou de órgãos e que ele provavelmente me vendeu. E quando ele não conseguiu o que esperava, esses caras descontaram nele. No entanto, isso é algo que talvez eu nunca saiba com certeza. Quando eu era criança, nos anos 90, eu realmente odiava ir para a escola. Pelo menos uma vez por mês, eu acordava e decidia, na minha cabeça, que não iria. Eu fazia de tudo para não ir. Fingia que estava vomitando, ia para o banheiro, chorava, qualquer coisa. E a maioria das vezes funcionava. Meus pais eram trabalhadores, passavam o dia todo fora, então não podiam perder tempo discutindo ou ficar em casa para me vigiar, senão iam perder o trabalho. Então, quando eu estava na 4ª série, com 10 anos, eles simplesmente deixavam eu ficar em casa sozinho nos dias que eu fingia estar doente. Eu me lembro de uma manhã em que acordei e não precisei fingir nada. Meu estômago realmente estava em nó. Minha garganta estava em chamas e eu não conseguia nem controlar minha saliva. Para os meus pais, isso já tinha se tornado algo habitual. Aparentemente, qualquer coisa me fazia vomitar, por causa do meu hábito de fingir estar doente para ficar em casa. Mas, dessa vez, eu estava realmente doente e decidido a me divertir, mesmo que isso me causasse um pouco de desconforto. Então, me recostei na poltrona,
que eu considerava minha cadeira de jogo, e joguei meus videogames favoritos. O banheiro do andar de cima ficava logo ao lado do meu quarto, no final do corredor. Sem motivo algum, esse banheiro sempre me assustou desde o primeiro dia em que nos mudamos para aquela casa. Eu sempre achava que fantasmas saíam dali, mesmo sem ter razão para acreditar nisso. Era como se, na minha cabeça de criança de 10 anos, eu visse coisas naquele lugar. Eu até criava essas ideias na minha cabeça, mas, na realidade, havia uma janela alta na parede que projetava sombras estranhas no chão. Eu sabia disso, mas gostava de me assustar e assustar meus amigos quando eles vinham em casa. Como estava sozinho em casa naquele dia e precisava muito ir ao banheiro, decidi descer para usar o de baixo e dar uma olhada na nossa geladeira. Mas, quando me levantei da cadeira, pensei que vi algo estranho no canto do meu olho. Parecia a sombra de um homem grande e ameaçador no canto do corredor, onde ficava a janela que eu te falei. Isso me assustou, claro, mas eu ainda estava indeciso se era um fantasma ou uma pessoa real. Eu não fiz nada na hora, porque pensei que, se fosse uma pessoa real, eu pelo menos ouviria os passos. Fui cauteloso, entrei no banheiro, fiz o que precisava fazer e depois fui para a cozinha. A geladeira ficava bem ao lado da porta da frente, então, enquanto olhava dentro, estava praticamente paralelo ao botão da porta. Quando estava procurando algo para comer, como um pedaço de bolo ou sorvete, ouvi um som estranho, como algo batendo. Fui direto até a porta e exatamente o que eu pensava estava acontecendo. O botão da porta da frente estava se movendo para frente e para trás. Estava trancada. Ainda bem, porque meus pais sempre tomavam cuidado com a segurança, principalmente quando eu estava sozinho. Até o trinco estava trancado, mas mesmo assim, naquele momento, eu soube que não era ninguém de dentro de casa. A gente morava em um bairro tranquilo, típico subúrbio, mas naquele momento, na minha cabeça, qualquer coisa era possível. Ao lado da porta havia uma janela grande, e eu vi algo se movendo para frente e para trás do lado de fora, por trás da cortina. Quando olhei para aquele canto, um horror total. Havia um homem magro e feio, com as mãos apoiadas no vidro, olhando para dentro da casa. Os olhos dele iam de um lado para o outro, até que, de repente, pararam em mim. Meu coração parou por um instante. O velho tinha um sorriso horrível espalhado por aquele rosto monstruoso e começou a bater no vidro como se fosse um animal no zoológico. Eu me lembro de ter fechado a geladeira com tanta força que pude ouvir tudo se mexendo dentro dela. A adrenalina estava no pico, e naquele momento, eu pensei que minha mãe ia me matar quando eu abrisse a geladeira e visse a bagunça que eu tinha feito. Eu estava mais preocupado com isso do que com o homem estranho olhando pela janela. Como te falei, eu tinha 10 anos quando isso aconteceu, então eu me via como um garoto grande e forte na minha cabeça. Também já estava acostumado a ficar sozinho e lidar com pessoas que chegavam à nossa porta. Funcionários da elétrica e da água, o pessoal do gás, as mulheres mormons, as testemunhas de Jeová e mais uma série de outras pessoas que batiam à nossa porta. Fiz uma lista mental enquanto observava aquele sujeito de cima a baixo. Ele definitivamente não estava ali para ver meus pais, e definitivamente não se encaixava em nenhum dos perfis que eu conhecia. Ele nem estava batendo na porta. Quer dizer, se tivesse um sinal vermelho, ele estava segurando bem firme. Por que você não abre a porta? Ele disse, apontando para a maçaneta. Eu estive aqui ontem, disse ele então. Minha cabeça ficou girando. O que esse cara está falando? O que ele quer dizer com ontem? Ele trabalha para o meu pai. Conhece minha irmã mais velha. Dei um passo à frente, porque estava tão desorientado que quase deixei ele me pegar por um segundo. Eu estava prestes a abrir a porta, tentando encontrar uma explicação racional, mas me segurei. Depois desse primeiro passo, balancei a cabeça e pensei, nada feito, cara. Então ele também balançou a cabeça e, a seguir, começou a chutar a lateral da casa com tanta força, como se fosse um lutador. Mas, na verdade, ele era um homem velho e magro. Seus golpes eram tão violentos que parecia que a parede estava tremendo. E eu dei um pulo para trás. A cozinha estava atrás de mim. E à minha direita, onde começava a sala de estar, estavam as escadas para os quartos. Do outro lado da cozinha, havia um pequeno corredor que dava para o quarto dos meus pais,
a lavanderia, o banheiro e a entrada lateral para a garagem. Quando me lembrei da garagem, toda uma estratégia começou a tomar forma na minha cabeça, e até hoje nunca tive um pensamento mais claro e pragmático. Fico até um pouco chateado em te contar isso. Para ser honesto, me disseram que isso aconteceu porque foi a única vez em que minha vida realmente esteve em risco. Enfim, o que aconteceu foi que a gente guardava várias coisas na garagem, como equipamentos de camping e ao ar livre, que incluíam até minha arma de paintball baratinha que eu tinha comprado no Walmart. Era uma daquelas armas de bomba, cinza e transparente, que usavam um cilindro de Q2 na base do cabo e lançavam uma tinta com força suficiente para quebrar uma janela. Eu sabia disso porque já tinha usado muitas vezes. Peguei ela na hora. Troquei o cilindro por hábito, porque sabia que qualquer um que estivesse lá fora tentando invadir minha casa tinha que ser exterminado. Coloquei várias esferas de tinta no carregador e agora estava pronto para a batalha. Foi quando vi outra coisa na garagem, um tronco de madeira com um pequeno machado preso na ponta. Coloquei ele na calça de pijama que eu estava usando, porque era como uma versão miniatura de um machado real, mas do tamanho de uma faca. Depois de preparar meu arsenal, fui até o corredor e agora ouvia o cara mexendo na porta. Quando olhei para o canto, ele não estava mais olhando pela janela. Saí correndo o mais rápido que minha corpo de criança doente me permitiu. Passei pela cozinha e subi as escadas até o meu quarto, onde planejava me trancar. Estava completamente preparado para atirar nele até a morte se ele subisse as escadas. E, se isso não funcionasse, eu usaria o machado. Meu plano era infalível, mas algo me fez parar. Eu pensei em algo melhor. Em vez de me trancar no quarto, fui para o banheiro assustador no final do corredor. Parecia loucura, mas algo me dizia que esse era o melhor plano. Então parei e fui direto para o banheiro. Abri a janela o mais silenciosamente possível, sabendo que, se conseguisse passar pela abertura, o teto seria fácil de andar. Não era a primeira vez que eu fazia isso. Já tinha subido no teto várias vezes e sabia que, se rastejasse, conseguiria chegar lá. Executei o plano sem falhas. Quando estava no telhado, vi a porta da frente e me arrastei na ponta dos pés, tomando cuidado para não ficar muito alto ou pisar com força demais. Quando espreitei com cuidado, vi que ele ainda estava mexendo na porta, mas agora com uma chave de fenda. Eu não acreditava que ele estava tentando desmontar a fechadura. Respirei fundo, segurei meu fôlego e continuei rastejando até que estive atrás do que parecia ser a entrada da garagem. Eu sabia que se tivesse que sair dali para buscar ajuda, eu deveria estar bem fora da casa. Por fim, meu plano estava quase perfeito. Até hoje, ninguém jamais acreditou em mim. Nenhuma testemunha foi encontrada. Não há registro de nenhuma polícia local sobre qualquer coisa. Fui ao supermercado mais tarde e me disseram que o homem era um vizinho maluco que se dizia um ex-presidiário, mas ninguém sabia muito sobre ele. Mas acredite, ele não era qualquer um. Quando me mudei para o exterior, não conseguia ligar para minha mãe. Então convenci ela a baixar o WhatsApp para que pudéssemos nos mandar mensagens sempre que quiséssemos. Ela não era muito boa com tecnologia, então tive que ajudá-la a configurar tudo antes de eu partir. Eu precisei explicar as coisas para ela várias vezes até ela se sentir confortável com o aplicativo. Logo depois de eu chegar na Itália, enviei uma mensagem para minha mãe dizendo que tinha chegado. Ela respondeu com um emoticon de coração. Desde então, minha mãe e eu ficamos trocando mensagens o tempo todo. Era estranho, mas, mesmo estando do outro lado do mundo, me sentia mais perto dela do que nunca. Conversávamos mais no WhatsApp do que quando morávamos na mesma cidade. Eu contava tudo sobre meu novo trabalho, minha nova casa, e ela me contava sobre as coisas malucas que estavam acontecendo em casa. Ela falou sobre a noite de karaokê, o encontro que teve e a nova aula de yoga. Parecia uma adolescente. Acho que ela estava esperando eu sair de casa para começar a ter uma vida social dela. Eu estava tão orgulhoso dela, e também de mim pelos meus novos feitos. Cerca de 3 semanas depois que me mudei, minha mãe me enviou uma mensagem bem estranha. Você conhece alguém chamado Joe? Era um nome comum, mas eu não consegui lembrar de nenhum Joe com quem eu fosse muito próximo, então disse que não. Ela explicou que tinha feito um novo amigo no WhatsApp
chamado Joe, que disse que era um dos meus amigos da faculdade. Ela disse que ele parecia muito legal e era um bom rapaz. E então meu coração afundou. Perguntei se ela tinha uma foto dele, e ela me mandou uma foto de um homem loiro e muito bonito, que eu nunca tinha visto antes na vida. Imediatamente fiz uma busca reversa da imagem no Google, e como eu suspeitava, a foto era gerada por inteligência artificial. Joe não era uma pessoa real. Tentei ligar para minha mãe para explicar tudo diretamente, mas ela não atendeu. Ela me mandou uma mensagem dizendo que não sabia como atender chamadas no WhatsApp, mesmo eu já tendo mostrado para ela como fazer. Então, eu apenas mandei uma mensagem explicando que Joe era um golpista e que ela devia bloqueá-lo. A resposta dela foi: não sei como bloquear pessoas e não acho que ele seja um golpista. Ele parece ser muito legal. Minha mãe é uma pessoa incrível, mas sempre fiquei preocupado que ela caísse em algum golpe na internet porque ela é muito confiável, e sua falta de habilidades com o computador a tornava especialmente vulnerável a esse tipo de situação. Continuei tentando avisá-la sobre o Joe, mas ela não queria ouvir, até que finalmente desisti e mandei uma mensagem para meus primos pedindo para visitarem minha mãe e tentarem convencê-la. Eles disseram que iriam, mas depois disso nunca mais ouvi nada. No dia seguinte, minha mãe me mandou outra mensagem. Ela disse que Joe tinha pedido dinheiro a ela para ajudar a pagar as contas do hospital, onde ela havia confinado sua pobre mãe, que estava sofrendo de uma doença muito grave. Mais uma vez, pedi para ela parar de falar com ele, mas ela respondeu que já era tarde, que ela já havia enviado $2.000 para ajudar ele. Não consigo nem expressar o quanto eu estava frustrado ao ouvir aquilo. Era como falar com uma parede de concreto. Ela não queria aceitar de jeito nenhum que o amigo dela não era nada disso e que ele era apenas um golpista. Liguei para meu tio, que também morava na minha cidade natal, e contei a situação para ele. Ele disse que iria falar com minha mãe, mas me ligou uma hora depois dizendo que ela negou tudo, fingindo não saber do que eu estava falando. Eu estava mais irritado e frustrado do que nunca. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para salvar minha mãe desse golpista. Ela não me ouvia e negava tudo até na frente do meu tio. Eu só esperava que o cara fosse embora depois que ele pegasse o dinheiro dela. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Minha mãe me mandou uma mensagem no meio da noite dizendo que ia visitar Joe no hospital, onde ele estava passando a noite para cuidar da mãe dele, que tinha feito uma cirurgia. Não vá. Eu escrevi para ela, tudo em letras maiúsculas. Ela não respondeu, mas uma hora depois, quando voltei a dormir, ela me mandou uma mensagem dizendo que ele não estava no hospital e colocou um emoticon de carinha triste. Porque ele não é real, eu disse a ela. Eu esperava que isso a fizesse finalmente acordar, mas ela respondeu que não era verdade, pois Joe tinha mandado uma mensagem dizendo que precisou sair para fazer compras de emergência para a mãe dele. Eu estava tão frustrado nesse ponto que simplesmente desliguei meu celular. Se minha mãe ia continuar se deixando enganar, então eu ia sair de cena, porque nada que eu dissesse mudaria a opinião dela. Não ouvi mais nada dela nos dias seguintes. Eu estava preocupado, então pedi para meus primos visitarem ela e eles disseram que estava tudo bem. Ela estava em casa, assistindo TV. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Na noite seguinte, minha mãe finalmente me mandou uma mensagem de novo. Não ouvi de você. Está tudo bem? Eu disse que estava tudo bem, mas não mencionei o Joe. Então ela escreveu: bem, amanhã finalmente vou encontrar o Joe. Vou tirar fotos para provar que ele é real. Eu pedi para ela não ir, implorei. Escrevi uma mensagem longa e emocional explicando o quanto ele significava para mim e como ela estava se colocando em perigo ao continuar lidando com esse sujeito, mas ela nem respondeu. No dia seguinte, começou as minhas férias no meu novo emprego e tinha algum tipo de festival na Itália. Eu planejava passar a semana explorando a minha nova cidade, mas com minha mãe agindo como uma adolescente ingênua, eu sabia que teria que voltar para casa e finalmente resolver isso. Parecia até contraditório, mas eu tinha que voltar para o meu país e tentar salvar minha mãe da imaturidade dela. Consegui o primeiro voo disponível, que estava surpreendentemente barato porque era em cima da hora, e voei de volta para os Estados Unidos. O voo inteiro eu estava furioso por ter que sacrificar as minhas férias para salvar minha mãe da irresponsabilidade dela.
O avião pousou à tarde e mandei mensagem para minha mãe para saber onde ela estava. Ela me mandou um endereço e eu perguntei: "É aqui que você vai se encontrar com o Joe?" "Sim", ela respondeu. Mandei outra mensagem: "Estou a caminho para te buscar e te levar para casa." Ela não respondeu. Pedi um Uber no aeroporto e mandei o endereço para ela. Dirigimos por meia hora até chegarmos em um galpão velho nos arredores da cidade, que parecia o lugar mais suspeito de todos. Pedi para o motorista esperar ali e saí correndo para encontrar minha mãe. Vi uma van preta estacionada nos fundos, mas não vi o carro da minha mãe. Mandei uma mensagem perguntando se ela ainda estava lá. Imediatamente, recebi uma resposta: "Eu tenho a sua mãe. Se você me der $10.000, eu a deixo ir." Eu quase desmaiei. Juro por Deus, eu não sabia como ainda estava de pé. Comecei a olhar ao redor e não vi ninguém lá fora. Então tive que entrar no galpão. Mas antes de entrar, respirei fundo para acalmar meus nervos, porque eu estava prestes a ter um ataque de pânico. Depois desse pequeno momento de pausa, corri para dentro. Quando entrei, um homem me esperava. Bem a tempo, ele disse e me agarrou com força nos braços, enquanto outros 3 homens saíam das sombras, pegando meu celular e minha carteira. Eu exigi saber onde estava minha mãe, mas o homem apenas riu. "Como eu ia saber se você estava falando comigo o tempo todo?" A princípio, eu não entendi, mas quando os homens começaram a me amarrar, percebi o terrível erro que eu estava cometendo. As mensagens do WhatsApp não eram da minha mãe. Eram de um golpista se passando por ela. De alguma forma, usando o número dela para me manipular até o ponto de eu ter ido lá. Eu achei que eles estavam enganando minha mãe, mas na realidade eu era o enganado. Eu me senti tão estúpido naquele momento, e o pior de tudo é que agora eu não fazia ideia do que eles iriam fazer comigo. Nesse momento, o motorista do Uber começou a buzinar repetidamente lá fora, e todos os homens congelaram. "Você trouxe alguém com você?" O líder perguntou. "Sim", eu respondi. "E se você não me deixar ir, ele vai parar vocês." Um dos homens olhou pela janela empoeirada do galpão e disse: "Parece que o cara está indo embora." Eu senti que ia gritar, mas não consegui, porque eles colocaram um pano sujo na minha boca. Eles me mantiveram amarrado, roubaram tudo o que eu tinha, usaram meu celular para esvaziar minhas contas bancárias e me deixaram lá, desacordado, e depois fugiram antes que a polícia chegasse. Quando acordei, estava deitado no chão, com as mãos amarradas atrás das costas. Minhas roupas estavam sujas de poeira e eu estava com a boca seca. Demorou alguns minutos até que eu conseguisse processar o que tinha acontecido, e logo percebi que meu celular e minha carteira haviam sumido. O pânico começou a tomar conta de mim, mas antes que eu pudesse tentar me mover, ouvi um som vindo de fora do galpão. Era o som de um carro se aproximando. Senti um alívio momentâneo, mas também fiquei cauteloso, pensando que poderia ser uma armadilha. Quando o som do carro parou, uma porta se abriu e alguém entrou no galpão. "Você está bem?" perguntou uma voz feminina, calma e serena. Eu tentei virar a cabeça, mas ainda estava com dificuldades para me mover. A mulher se aproximou e quando ela me viu, parou por um momento. "Eu sou uma amiga de sua mãe", ela disse, tirando um lenço do bolso e vindo em minha direção. "Vou te ajudar." Antes que eu pudesse dizer algo, ela tirou o lenço e rapidamente desfez as amarras que prendiam meus pulsos. Ela parecia ter um certo controle da situação, o que me fez confiar nela. "Você sabe onde está sua mãe?" eu perguntei, ainda confuso, tentando me levantar. "Eu a encontrei", ela disse, olhando ao redor com uma expressão séria. "E está tudo bem agora. Eles não vão te fazer mal." Eu não sabia o que pensar. Ela não parecia ser uma das pessoas que me havia sequestrado, mas algo ainda me incomodava. Ela não me contou como soubera de mim, nem o que estava acontecendo ali. Mas, quando vi que ela parecia estar no controle da situação, decidi não questioná-la mais naquele momento. Ela me ajudou a me levantar e me guiou para fora do galpão. Do lado de fora, o motorista do Uber estava esperando, ainda parado ali, com uma expressão perplexa. Ele havia provavelmente ficado preocupado e decidido me esperar, mas não havia muito o que ele pudesse fazer. Ele olhou para mim com um olhar aliviado, sem dizer uma palavra, apenas balançando a cabeça enquanto nos aproximávamos. A mulher me levou até o carro,
Quando entrei, ela disse: "Agora vamos resolver isso, mas você precisa ficar calmo." Eu assenti, sentindo uma mistura de raiva e alívio, mas não consegui pensar em nada mais a dizer. Só queria sair daquele lugar e saber onde estava minha mãe. A mulher dirigiu por algum tempo, sem falar, e então começou a me contar sobre como havia conseguido encontrar o galpão e me ajudar. Ela me disse que sabia da história toda, do golpe, e que estava tentando ajudar a minha mãe a entender que ela estava sendo manipulada. Parecia que ela estava em uma missão, mas o mais estranho era que ninguém sabia de onde ela vinha ou como tinha se envolvido na situação. Mesmo assim, ela parecia confiável, e algo dentro de mim acreditava que ela tinha boas intenções. Porém, à medida que a viagem continuava, uma sensação crescente de desconforto se formava dentro de mim. Como ela sabia de tudo isso? Quem ela realmente era? Eu não sabia mais em quem confiar. Agora estou aposentado, mas trabalhei como inspetor tanto para empresas privadas quanto para o município ao longo da minha carreira. Uma vez, um construtor de casas privadas me pediu para inspecionar uma casa no meio da construção e depois enviar meu relatório para o município. Cheguei ao local certo, entrei e comecei a fazer meu trabalho, andando por aí com uma prancheta e uma lanterna. Tudo estava bem rotineiro até que cheguei à parte de trás da casa, onde comecei a ouvir uns sons estranhos. Olhando ao redor, parecia haver lixo espalhado por alguns dos cômodos. De repente, ouvi um zumbido, como se fosse um rádio ou algo assim. Então me dei conta de que provavelmente havia um pedreiro por ali, alguém terminando o drywall ou algo do tipo. Com isso em mente, dei uma espiada no quarto principal e vi uma mulher lá dentro, mas ela não parecia de jeito nenhum uma trabalhadora da construção ou alguém relacionado a imóveis. Ela estava muito suja e desleixada. Tinha uns 30 ou 35 anos talvez. Ela estava mexendo em algo e parecia ser uma péssima trabalhadora, ou talvez fosse só impressão minha. Eu não gosto de julgar as pessoas à primeira vista. Com licença, você deveria estar aqui. Perguntei, na esperança de estar errado e que aquilo tivesse algo a ver com o trabalho na casa ou algo do tipo. Claro que estou. Sou a esposa do proprietário. O que você está fazendo na minha casa? Ela respondeu. Essa resposta me surpreendeu bastante. Eu estava esperando qualquer coisa, menos isso. Eu sou o inspetor da casa. Agendei com o seu marido e o empreiteiro para fazer uma inspeção completa. Acho que não percebi que alguém estaria aqui, disse eu. Ela resmungou e me deu alguma resposta. Depois sumiu no banheiro. Não havia drywall em toda a área, então ainda pude ver os pés e os braços dela enquanto ela se movia, fazendo aqueles sons estranhos. Nesse ponto, comecei a entrar em pânico e estava pronto para sair de lá. Isso foi bem antes dos celulares modernos, então eu estava sozinho e não conseguia me comunicar com ninguém. Pelo menos não até chegar a algum orelhão, que na época eram comuns pela cidade. Mas naquele local específico não havia nenhum, então comecei a me afastar em direção ao meu carro. Mas antes que eu pudesse sair, a mulher apareceu do banheiro com a maior faca de cozinha que eu já vi na minha vida e a cravou em uma peça de drywall que estava pendurada. Naquele momento, dei um passo para trás, instintivamente, e perguntei o que diabos ela estava fazendo, embora o que saiu da minha boca tenha soado mais como o quê? O que você está fazendo? Ela respondeu em tom agressivo. Eu não tenho marido, então acho que você precisa ir embora, disse ela. Olhei para o chão e só vi um monte de lixo, embalagens de comida, papel higiênico, lenços, garrafas vazias. Aquela mulher estava completamente louca, e como eu suspeitava, ela era sem teto e acabará de se mudar para o local. Pelo visto, ela estava dormindo ali pelo menos alguns dias sem ser perturbada. Agora, a única coisa que a estava perturbando era eu. Eu estava preso ali com ela. Tá bom, falei sem hesitar, fazendo a lógica simples prevalecer. Está na hora de eu ir. Deixei minha prancheta em uma prateleira. Verifiquei meus bolsos para ver se tinha as chaves do carro e comecei a caminhar em direção à saída. Não deixe suas fotos aqui. Eles vão querer elas de volta na estação, ela disse, apontando para minha prancheta. Eu balancei a cabeça e mostrei as mãos vazias, continuando a me afastar. Ela não gostou nada disso. Começou a respirar de forma estranha, como se estivesse ofegante. E eu respirei fundo também, pegando de novo a prancheta.
tentando de qualquer forma amenizar o clima da mulher, mas isso acabou piorando as coisas. Ela começou a gritar como se fosse um espírito demoníaco e partiu para cima de mim. Eu quase caí para trás de tanto susto. Saí correndo tentando me afastar, mas acabei esbarrando de frente com um cara mais velho, sem camisa, cheio de tatuagens, que apareceu do nada. Eu não fazia ideia de onde ele tinha saído, mas ele claramente era um viciado. "Você me acordou", ele disse, irritado. "Por que você me acordou?" Eu tentei responder, mas o que eu ia falar para esse cara? O jeito que ele me olhou já me dizia tudo. Ele não estava disposto a negociar com ninguém, então não falei nada. Nesse momento, a mulher apareceu de novo no corredor, e entre os dois, ela me deixou sem saída. Ele mandou ele. A mulher disse para o cara tatuado. Resumindo a história, ela me jogou bem na frente do cara. Então, ele começou a perder a cabeça, respirando pesado, como se estivesse se enchendo de raiva e se contorcendo de maneira estranha. Então ele começou a me perguntar de forma agressiva como o marido da mulher conseguiria encontrá-los ali. Não demorou muito para eu perceber que estava lidando com o viciado. Os olhos do cara se moviam de um lado para o outro e dava para ver que ele estava tendo um ataque paranoico. O mais assustador é que eu era o alvo dele. Eu garanti para eles que não sabia de nada sobre o marido da mulher, que estava ali apenas para inspecionar a casa, que havia cometido um erro e peguei o endereço errado. Assegurei que ia embora sem mais problemas e que nunca mais voltaria ali. Pelo que consegui entender com a conversa deles, eles estavam fugindo do marido dela. Depois da pequena conversa que tiveram, percebi que ele era um traficante de drogas. Eles estavam fugindo dele, indo embora a pé. Pelo que parecia, viam a obra inacabada como um esconderijo. Aquela construção se tornou o abrigo deles por pelo menos 48 horas. Eu tentei convencer eles de todas as formas de que eu não tinha nada a ver com o traficante que eles deviam. Mas, por mais que eu falasse, eles estavam convencidos de que eu era um capanga do marido da mulher, que eu tinha os encontrado e que agora aquele homem queria me pegar de qualquer jeito, à moda dos bandidos. Sem dúvida, essa foi a confrontação mais assustadora da minha vida. Primeiro porque eu estava totalmente despreparado para enfrentar não uma, mas duas pessoas completamente insanas. Eles começaram a se aproximar devagar, de uma maneira muito ameaçadora. Ele mostrando seus músculos e ela ainda com a faca enorme na mão. Mas à medida que eles se aproximavam, me ocorreu que o único trunfo que eu tinha era a informação que eles mesmos haviam me dado. Então, inventei uma mentira de última hora, sem saber se realmente funcionaria, mas precisava tentar, pois minha vida estava em jogo. Felizmente, deu certo. Eu disse para a mulher: "Seu marido não vai gostar nada disso. Sabia? Ele está aí fora, né?" Antes que ela pudesse responder, as duas mandíbulas caíram. Então correram até a janela para fazer o que viciados fazem: farejar através das persianas, olhando em todas as direções como loucos, tentando confirmar se o tal criminoso estava realmente lá fora. Vendo que estavam distraídos, tentando localizar o homem que provavelmente queria pegá-los, aproveitei a chance e comecei a me afastar lentamente pela casa até ter uma boa distância. Quando estava certo de ter uma boa vantagem, corri o mais rápido que pude em direção ao meu carro. Fiquei horrorizado quando olhei para trás e vi que eles estavam me seguindo pelo jardim da frente. Eles estavam bem mais pálidos e magros do que eu tinha visto dentro da casa. No sol, ficaram ainda mais assustadores, parecendo um casal de zumbis. Eu deixei as chaves caírem no chão antes de conseguir destrancar o carro, mas rapidamente me agachei para pegá-las e comecei a correr de novo. Assim que cheguei ao carro, abri a porta, entrei, liguei o motor e pisei no acelerador até o fundo. Não tirei o pé até que vi o estacionamento do meu prédio na minha frente. Assim que cheguei, liguei para o proprietário e avisei sobre a situação, dizendo diretamente que não queria mais trabalhar na inspeção daquela propriedade, pois não tinha a menor intenção de colocar os pés naquele lugar novamente. O que soube depois foi que essas pessoas fugiram do local, e o proprietário finalmente conseguiu realizar o projeto que tinha para o imóvel. Mas, honestamente, não me arrependo nem um pouco de ter deixado aquele trabalho de lado.